Bom dia, turminha do primeiro ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula. Hoje é quinta-feira, né? Nós já estamos quase próximo do final de semana. É aquilo que a Pro já disse, como passa rápido, mas vamos seguir em frente. Peguem a apostila ângulo 4, vamos fazer mais uma sequência, né? Amanhã, na sexta-feira, a Pro não vai dar sequência. A Pro vai deixar o dia para vocês de leitura, a indicação de leitura. Somente uma indicação de leitura para quem ainda não conseguiu se organizar no início desse ano, né, com a continuidade desse módulo, se organizar, combinado? Então, amanhã não teremos sequência da apostila ângulo, somente indicação de leitura. Hoje nós vamos fazer da página 228 a 235, né? Hoje é dia 7 do 1 de janeiro do primeiro mês do ano de 2021. Então, vamos para a página 228. Hoje nós, a data está lá, dia 7 de 1 de 2021, né? Coloquem em todas as páginas dessa sequência. Hoje nós vamos conhecer uma forma de um texto diferente. Embora seja poema, ele não é um poema que nós estamos habituados e nós, né, vimos tanto nas outras apostilas e também nesta. Ele é um poema que a gente fala que são poemas visuais, né? Então vocês vão conhecer 3 tipos desse poemas diferentes, porque o De Olho no Texto tem 3 poemas diferentes. E ele está sempre relacionado com alguma brincadeira, com uma forma de brincar, né? E destacando algo. Eu vou ler a introdução para ver e ler. Agora você vai conhecer os poemas visuais e descobrir por que eles têm esse nome. Nós vamos poder, antes de eu fazer a leitura do primeiro, se a gente pensar, ele vai chamar atenção por isso visual, né? De alguma forma, né? Nesse primeiro aí, o texto 1, de olho no texto, observe os poemas visuais e acompanhe a leitura pelo professor. Texto 1. O título, o tamanho do A. Então aí vocês vão perceber o que está relacionado com a letra A, esse poema. E também que a letra A ela vai aumentar de maneira crescente. Ela começa menor, vamos falar pequena, e ela vai terminar no A grande, né? Então a gente vai relacionar esse poema com a ideia de tamanho, né? Então, de acordo com a letra, eu vou ler, ó, o tamanho do A. O tamanho do A se espanta com o tamanho do A. Embora é um poema simples em relação à leitura, a gente consegue visualizar essa questão da letra A, né? Então, assim, do menor, ele pequenininho, como se fosse crescente quando a gente fala nos números, né? Até o A maior, né? Quem escreveu esse poema foi o Sérgio Caparelli, 111 poemas para crianças, Porto Alegre, LPL e PM 2014, na página 118. Ele vai escrever vários, que a gente vai conhecer até depois da biografia dele, tá? Vamos para a próxima página, a de 229, para a gente ver. Olha o outro poema. Esse também é um poema visual, né? Ele já tem um outro formato. Eu olhando ele, eu já consigo ver uma flor, né? Mas eu também tenho o texto, né? Ele vai fazer uma brincadeira de um jogo muito popular que a gente conhecia antigamente. Vamos falar que a mamãe deve lembrar, ou então a vovó, que quando a gente era vamos falar, mais nova, né? A gente pegava as flores de uma margarida, né? Na realidade, uma margarida, e a gente ia tirando as pétalas. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer.
Para a gente saber se era né? Para a gente saber se a gente ia ser respondivo, ou bem me quer, ou mal me quer. Se a pessoa ia querer o bem querer ou então não, mas é um jogo popular, tá? Então ele vai falar aqui começando a ler, eu vou começar a ler aqui, ó. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitava de trás de cerca dos cílios. No meio da margarina, eu vou ter o barulhinho daquele zoom, é o barulho da abelha. E em cada pétala eu vou ter o bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Pode ler em todas as pétalas, bem me quer, mal me quer, bem me quer. É como se fosse o texto, né? E depois do texto, o jogo popular que a professora explicou. Então, eles são poemas visuais. A maneira, né, é diferente, textual é diferente. Tá? Também foi escrito pelo Sérgio Caparelli, nesse mesmo livro, 111 Poemas para Crianças, em Porto Alegre, no ano de 2014, na página 122. E embaixo eu vou ter a biografia do Sérgio Caparelli. Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1947. É escritor de literatura infanto-juvenil, jornalista, professor, trabalhou durante muitos anos como repórter dos jornais Zero Hora e Folha da Manhã, ambos em Porto Alegre. O primeiro livro infanto-juvenil que publicou foi Os Meninos da Rua da Praia, em 1979. Já teve mais de 30 reimpressões, né? Ele tem essa característica dos poemas visuais, tá? Vamos para a próxima, nós vamos para o terceiro texto. O terceiro texto, quando a gente olha, a gente tem a sensação de que não está escrito nada. A gente consegue visualizar um círculo, né? No meio, outro círculo e um círculo com a letra R, né? Mas o título dele é Rio ou Ir, tá? Então a gente vai lembrar o movimento circular aí do rio, né? Por isso o nome. E também porque ele tem escrito a palavra rio e a palavra ir, se nós formos observar. O R, o I e o O. Rio, tá vendo? E também o ir. Então, aí esse poema, ele é visual pelo movimento circular que ele tem, né? Lembrando um rio, e ele forma a palavra rio ou o ir. Tá vendo que diferente? Né? Esse já foi escrito pelo Arnaldo Antunes, Rio ou Ir 2017, e tem o site que está disponível. Então, assim, ele é bem diferente. Cada poema visual, ele tem uma característica diferente, assim, da maneira né, um a flor, o outro essa questão do movimento circular, o outro do primeiro, né, da questão de aumentar o tamanho da letra. Eu espero que vocês tenham compreendido as três maneiras diferentes, tá? Eu vou ler a biografia do Arnaldo Antunes. Nasceu em São Paulo em 1960, é compositor, poema, cantor, artista visual e performer. Foi integrante do grupo Titãs, com o qual gravou 7 discos em carreira solo desde 1992. Ele já lançou 9 discos. O artista também faz parte do grupo Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Tem livros publicados no Brasil, na Espanha e em Portugal. Acho que a maioria dos pais aí vai lembrar ele quando ele fazia parte do grupo dos Titãs, né? Poema visual. Aí vem uma definição. É um poema com palavras dispostas nas páginas em branco, de modo a formar imagem. Para entender esse tipo de poema, é preciso observar ao mesmo tempo a imagem e a palavra. Duas características que nós temos que observar em relação a esse poema: a imagem e a palavra, tá? Diferente da característica do poema que nós já conhecemos,
tá? Outro tipo de gênero textual que nós estamos conhecendo agora, não havíamos conhecido, mas que é importante, por exemplo, no nosso cotidiano a gente depara com tal situação do poema, nós sabemos o que é. Então nós temos que conhecer a diversidade de gêneros textuais, tá? Vamos para a próxima. Trocar ideias. Todas as questões do trocar ideias vão ser pessoais. Aprovar e ler todas as perguntas, mas vocês vão responder para quem está auxiliando a atividade de vocês. 1. Você já havia lido poemas como esses? 2. Nesses poemas, os poetas parecem brincar com as palavras. O que você achou desse tipo de texto? 3. Ao observar a organização de cada poema na página, o que você percebe de diferente comparando com outros textos que já leu? 4. De qual poema você mais gostou e por quê? Respondam para quem está auxiliando a atividade de vocês. Embora a Pro fique super curiosa para saber de todos. Vamos para as atividades? 1. Referente aos textos, tá? No texto 2, qual é a imagem formada pelas palavras? Vai lá, olha e responde com apenas uma palavra. No texto 2, escreva a palavra que apresenta o ruído da abelha. 3, escreva 4 palavras com a vogal A. Ela pode estar no começo, no meio ou no final, mas tem que aparecer a vogal A. 4, no texto 3, qual é a consoante que mais se repete? Por quê? Olha bem, consoante que mais se repete. Produção de texto. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar uma folha de sulfite, a mamãe vai ajudar, vai dividir essa folha ao meio e vai escrever de um lado, vamos falar, 3 palavras. Pode ser 3 palavras assim, ou um alimento, ou um brinquedo, um jogo, uma atividade, vocês escolhem essas 3 palavras. A partir dessas 3 palavras, vocês vão escolher uma palavra e vai fazer o poema visual do outro lado, né? Porque não dividiu a folha no meio. Do lado de cá, eu vou ter 3 palavras. Do lado esquerdo, vamos falar. Do lado direito, eu vou ter que fazer um poema com a palavra. Quem quiser usar as 3 pode, mas fica mais complicado. Utilize uma palavra e faça um poema relacionado, um poema visual, que é esse que nós estamos aprendendo, relacionado a essa palavra. Ai, Pro, muito difícil. Não, mas tem que tentar. E outra, cada um com o seu jeito, tá? A gente, mesmo que não na primeira, vamos falar assim, de primeira vocês consigam já fazer um poema visual, que é difícil, embora utilize poucas, né? É mais focado na imagem e poucas palavras, mas vocês precisam tentar. Então é um desafio para vocês. Então, peguem a folha de sulfite, vou explicar novamente. Dobre no meio, do lado esquerdo escreva 3 palavras, do lado direito vocês vão escolher uma palavra e vão fazer um poema visual de acordo com essa palavra que vocês escreveram. Ou o nome de um brinquedo, ou o nome de um objeto, de uma... a palavra vocês podem estar escolhendo. Depois vocês tiram foto para mim ver como é que ficou o poema visual de vocês. E não se esqueçam de dar o título. Todo poema tem um título. O autor agora é vocês. Tudo bem? Próxima folha, né? Que agora nós vamos para a página de número 232. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos voltar a falar um pouquinho das invenções. Só que agora citando as roupas, né? Roupas, uma importante invenção. Há muito tempo atrás, homens e mulheres precisavam desenvolver meios para de alguma forma se proteger do frio e se aquecer. Para isso, utilizavam pelos de animais
peles de animais para cobrir o corpo. Essas foram as primeiras roupas. Então vamos falar que a roupa também foi uma invenção humana, né? Que surgiu desde da antiguidade, só que foi se aperfeiçoando, assim como de acordo com a nossa necessidade. Antigamente o homem, né? Vamos falar da pré-história, ele tinha somente os pelos, né, as peles de animais para poder fazer a roupa e se proteger do frio, né? Com o passar do tempo, as roupas aprenderam a fazer as pessoas aprenderam a fazer tecidos com o uso de plantas e a costurá-lo. As roupas foram se tornando mais leves e confortáveis, sempre adaptadas às características de cada lugar. Até nós já citamos alguma coisa em outra sequência de tecidos, lembra? Tecidos, os naturais, no caso aqui, a imagem 1, a planta do algodão é utilizada para confeccionar roupa com tecido de algodão. Então são, né, de questões da natureza. A planta do linho é utilizada para confeccionar roupas com tecidos de linho. São roupas que o tecido vem da natureza. Lembra que eu falei dos sintéticos, que são aqueles que são criados, né? Nós já falamos em relação de tecido em outras sequências. Vamos para a próxima página. Ao longo dos anos foram desenvolvidos também os chamados tecidos tecnológicos, que garante proteção e outras utilidades para os seres humanos. Veja alguns exemplos. O neoprene é usado na confecção de trajes de mergulhadores porque ele adere à pele, mantendo a temperatura do corpo mesmo em água gelada. É quando tem aqueles mergulhadores, né, que utilizam aquelas roupas que parece que ficam coladas ao corpo, né? Ela tem uma função em relação à temperatura do corpo, né? Roupa lá, neoprene. Há roupas com proteção contra os raios solares, que protegem a pele da exposição excessiva ao sol, evitando manchas e doenças. Então, eu tenho roupa com proteção UV, que é aquele tipo de roupa, né, que várias pessoas utilizam, ciclistas, né, para poder se proteger do sol, né? Então, ela tem a proteção dos raios solares. E há também tecidos que facilitam a passagem de ar entre as suas fibras, garantindo rápida secagem porque não absorvem suor, umidade como tactel. Aí eu tenho um short aí que é uma roupa de tactel, tá? Esse tipo de tecido, eles são sintéticos, foram criados pelos homens, não é como o algodão, no caso, e do linho, que foram retirados da natureza. Eles foram criados, tá? Aí nós vamos para mais um trocar ideias. Qual era a função das primeiras roupas? Lembra lá do que a Pro falou? Era se proteger do frio. Para eles usavam pele de animais como roupas, né? Que eles caçavam. Nós também já falamos sobre isso. E essas peles eles deixavam secar, faziam roupas para poder se proteger do frio. 2. Quais os tecidos apresentados você conhece? É uma resposta pessoal, né? Eu particularmente, eu não conheço esse tecido, assim, eu nunca peguei para sentir essa roupa do mergulhador, do neoprene. Já do tactel, sim, e dessas roupas de proteção UVA também. Quais desses você já conhece? Tá? Vamos para a página do 234 para fazer a atividade. Atividade número 1. O pelo de alguns animais, ele é usado para produzir um tipo de tecido chamado lã, né? Então, a lã, ela é retirada de um animal, né? Aí tá o novelo de lã que foi feito a touca de lã, né? Então, contorne os animais que pode fornecer pelo para produzir a lã. A galinha pode, o porco, a ovelha, a lhama, o camelo, a vicunha. Então, quais animais daqui pode fornecer lã, né, para estar fornecendo lã para produzir a lã, né, para fazer a roupa?
Vocês vão circular esses animais, tá? 2. Assinale com X o tipo de roupa que tem rápida secagem, porque não absorve suor e umidade. Falamos na página anterior. Aqui tem 4 alternativas. Uma vai ser colocado um X. Roupa com proteção UV, roupa neoprene, roupa de tactel ou roupa de algodão? Faça um X na resposta correta. Vamos para agora o Em Casa, na página 235, e o Em Casa 31, que é a tarefa para fixar essa sequência, né? Leia o poema visual Canção para Ninar, Gato com Insônia, com um adulto que more com você, depois faça o que se pede. Tá aí mais um poema visual diferente, né, do Sérgio Caparelli também, que nós já conhecemos, está no livro Como o Vento, Porto Alegre, em 1988. A gente olhando para ele, a gente já consegue visualizar a imagem de um contorno de um gato, né? O corpinho dele tem o rom, olha lá, rom, rom, rom. A cabecinha também, as orelhinhas. Então, o gato em si, ele tem a palavra rom, né? Rom é o som, é o barulho que o gato faz, né? O gato, é a maneira de falar que o gato ele ronrona bastante, né? Quando ele vai dormir ou ele tá com sono, tá? E eu tenho fora da imagem alguns Zs, tá vendo? Zs. Então vocês vão olhando pelo poema visual e depois que a Pro explicou, vai responder qual é a imagem formada pelas palavras. B, por que em volta da imagem aparece a letra Z, né? O que significa a palavra rom na imagem? Então, é uma tarefa que é de acordo com um poema visual. Está fácil, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a sequência. Não se preocupem tanto em relação à produção de texto, mas tentem, por favor, tiram foto para mim quando mandar a devolutiva, para eu dar uma olhada. Eu tenho certeza que todos são capazes de fazer, né? E pelo menos de tentar. E vamos lá. Hoje é o penúltimo capítulo do livro do Pequeno Príncipe. Tá? Então vamos para mais um capítulo, ó. É o capítulo 26. Ele ainda continua no nosso planeta. Vamos ver. Capítulo 26. Ao lado do poço havia a ruína de uma velha parede de pedra. Assim que voltei de meu trabalho na noite seguinte, notei de longe o Pequeno Príncipe sentado no alto, com as pernas soltas. E eu ouvi falando. Então você não se lembra? Ele dizia. Não é bem aqui. Uma outra voz lhe respondeu sem dúvida, pois ele replicou. Sim, sim, é hoje mesmo, mas o lugar não é aqui. Continuei minha caminhada até a parede. Eu não via nem ouvia ninguém. No entanto, o Pequeno Príncipe replicou de novo. É claro, você verá onde começa meu caminho de areia. É só me esperar, estarei lá esta noite. Eu estava a 20 metros da parede e continuava não vendo nada. O Pequeno Príncipe disse ainda após um silêncio. Você tem bom veneno? Tem certeza de que não vai me fazer sofrer por muito tempo? Parei com o coração apertado, sem entender nada ainda. Agora vá embora, ele disse. Quero descer. Então eu mesmo baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Ela estava lá, na direção do Pequeno Príncipe. Uma dessas serpentes amarelas que matam em questão de segundo. Revirando o bolso para sacar meu revólver. Aumentei o passo, mas o barulho que fiz, a serpente se deixou correr tranquilamente pela areia. Como um jato d'água que se esgota e, sem apressar muito, insinuou-se entre as paredes com um leve som metálico. Cheguei até a parede, justo a tempo de receber nos braços meu príncipezinho, pálido como a neve.
Que história é essa? Agora você fala com serpentes? Eu tinha desfeito seu eterno cachecol dourado, molhei suas têmporas e fiz-o beber. Agora vai embora, ele disse, quero descer. E então não ousava perguntar mais nada. Ele me olhou com gravidade, me abraçou ao pescoço. Senti seu coração bater como de um pássaro que morre quando atingido por um tiro de espingarda. Ele me disse: eu estou feliz que tenha encontrado o que faltava na sua máquina. Você vai poder voltar para casa. Como você sabe, eu estava indo justamente lhe anunciar que, contrariando qualquer expectativa, eu tinha conseguido concluir meu trabalho. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: hoje eu também volto para casa. Depois, melancólico, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu sentia mesmo que se passava alguma coisa extraordinária. Apertei nos braços como uma criancinha, e no entanto parecia que ele caía verticalmente num abismo sem que eu pudesse fazer algo para detê-lo. Ele tinha um olhar sério, perdido, muito longe. Já tinha o seu carneiro e a caixa para o carneiro, e tenho a focinheira. E ele sorriu com tristeza. Esperei por algum tempo, sentia que se ele esquentava pouco a pouco. Homenzinho, você ficou com medo. E ele sentiu medo, claro, mas riu docemente. Vou ter muito mais medo esta noite. De novo, gelei com um sentimento de irreparável e percebi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir esse riso. Era para mim como uma fonte no deserto. Homenzinho, quero ouvir você rir de novo, mas ele disse: nessa noite vai fazer 1 ano. Minha estrela ficará bem em cima do lugar em que eu caí no ano passado. Homenzinho, você não acha que essa história de serpente, de encontro de estrela, é um sonho ruim? Mas ele não respondeu à minha pergunta e me disse: o que importa não se vê. É claro, acontece o mesmo com a flor. Se você gosta de uma flor que se encontra numa estrela, é bom à noite olhar o céu. Todas as estrelas são floridas. É claro, acontece o mesmo com a água. A que você me deu para beber era como uma música por causa da roldana e da corda. Você se lembra? Era boa. É claro, você vai ver à noite as estrelas. Minha terra é pequena demais para eu mostrar onde fica. Assim é melhor, assim é melhor. Minha estrela será para você uma das estrelas. Então você gostará de olhar todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas. E depois vou lhe dar um presente. Ele riu de novo. Ah, meu homenzinho, eu gosto de ouvir esse riso. Justamente esse será o meu presente, será como a água. O que quer dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para as que viajam, as estrelas são guia. Para outras, eles não passam de luzinhas. Para outras que são sábios, eles são incógnitas. Para meu homem de negócios, era um ouro, mas todas essas estrelas se calam. Você terá estrelas como ninguém. O que quer dizer? Quando você olhar para o céu à noite, como eu irei morar numa delas, como eu vou rir numa delas, então para você será como se rissem todas as estrelas. Você terá estrelas que sabem rir. E ele riu de novo. E quando estiver conformado, sempre nos conformamos. Você ficará contente por ter me conhecido. Você sempre será meu amigo, sentirá vontade de rir comigo. E às vezes você abrirá sua janela assim por gosto. E seus amigos ficarão bem surpresos por vê-lo rir olhando para o céu. Então você dirá a eles: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E elas vão achar que você é louco, e eu irei pregar uma bela peça em você. E ele riu de novo. Se você, como se eu estivesse lhe dando em vez de estrelas, um monte de guizos, quer saber rir.
E ele riu de novo. Depois voltou a ficar sério. Nessa noite, você sabe, não venho. Eu não deixarei você. Vou ficar parecendo doente. Parecerá que irei morrer. É assim. Não venha ver isso. Não vale a pena. Eu não deixarei você. Mas ele ficou na dúvida. Eu lhe digo isso também por causa da serpente. Não é preciso que ela morda você. As serpentes são maldosas, podem morder por prazer, e eu não deixarei você. Mas alguma coisa o encorajou, e na verdade o que eles têm de veneno para uma segunda mordida. Nessa noite eu não vi-o pegar as estrelas, e ele escapou sem ruído. Quando consegui encontrá-lo, ele, ele Ele caminhava decidido com passos rápidos. Ele apenas me disse: Ah, você está aí? Ele me tomou pela mão, mas ele se preocupou ainda. Você não fez bem, você irá sofrer. Eu vou ficar parecendo morto e não será verdade. E eu fiquei calado. Você entende, é muito longe, não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Eu não disse nada. Será como uma velha casa abandonada. Não são tristes as velhas cascas. Eu fiquei calado. Ele perdeu um pouco de coragem, mas fez ainda um pouco de esforço. Vai ser bom, você sabe. Eu também verei as estrelas. Todas as estrelas serão postos como uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão o que beber. Eu fiquei calado. Será tão divertido. Você terá 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fonte. E ele se calou também, porque estava chorando. E aqui deixei-o ir andar sozinho. E ele se sentou, pois estava com medo. E ele me disse: Sabe, a minha flor, eu sou responsável por ela. E ela é tão frágil, tão ingênua. Ela tem 4 espinhos, de nada para se proteger contra o mundo. E eu me sentei, pois não consegui mais ficar em pé. Ele disse: Aqui está, isso é tudo. Ele ainda hesitou um pouco, depois se levantou, deu um passo. Eu não podia mais me mexer. Houve só um clarão amarelo perto do seu tornozelo. Ele ficou imóvel por um instante, não gritou. Caiu lentamente como uma árvore. Isso não fez sequer um barulho por causa da areia. Então aqui, e assim termina esse capítulo, né? O 26. Foi na realidade uma despedida, né? Porque estava fazendo um ano que ele já estava no planeta Terra e já era momento dele voltar, né? Foi uma despedida tanto para ele quanto para o amigo, né? Porque criou-se um vínculo, né? Então, assim, houve momentos em que aquela palavra cultivar, né? Aconteceu em ambos, né? Então, mais momentos que eles poderiam estar lembrando um do outro. O homem da terra quando olhava para as estrelas e, né, que ele ia sorrir, e ele pelo som do barulho, né, do poço, da água. É por isso que ele fala aqui, o que importa é que fica no coração. Então foi um momento de despedida dos dois, né? E geralmente momentos de despedida são difíceis para as pessoas quando a gente consegue cultivar por elas algum tipo de sentimento, né? Foi o que aconteceu com o Pequeno Príncipe. E aí depois nós vamos ter o último capítulo, né, que é o capítulo 27, para a gente conversar, e depois a sugestão até para quem já assistiu o filme, assistir novamente, pelo fato da gente ter, né, ter capítulo por capítulo, conversado, e a gente vai conversar no final do livro qual a mensagem deste livro. E depois no encontro a gente vai também falar um pouquinho do que cada um sentiu e o que ficou para cada um em relação à história do Pequeno Príncipe, tá? Bom dia para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, estou à disposição. Então, lembrando, amanhã não tem sequência de atividades, somente indicação de leitura. Um beijo!